Vou iniciar a gravação aqui, tá dando uma... Aqui foi. Bom, eu acho que, para a gente começar, então, só gostaria que vocês sinalizassem, né, que vocês estão ouvindo e tudo mais, só para a gente poder começar, tá? Sejam muito bem-vindos aí. E a professora Ludmila, por favor, fique à vontade, tá? É uma boa palestra para você. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Ludmila Fonseca, eu sou professora aqui no campus Águas de São Pedro, do curso de Gastronomia. Atualmente venho trabalhando aqui a disciplina de Cozinhas do Mediterrâneo e Cozinha Fria. Sou formada em Gastronomia e venho há algum tempo também desempenhando alguns trabalhos, desenvolvendo alguns trabalhos na área da alimentação que une a gastronomia e a nutrição, né? Que é um pouco do nosso bate-papo de hoje. Eu vou compartilhar algumas telas com vocês e ao longo da nossa conversa eu vou compartilhando, eu volto para o vídeo aqui, para a imagem, e a gente vai batendo um papo, né? É importante que vocês possam se comunicar também, fazer perguntas, vocês escrevam no chat, o Renato vai fazer a devolutiva, vai fazer as perguntas, né? E aí eu vou respondendo para vocês, a qualquer momento podem perguntar, fiquem à vontade. É importante que vocês perguntem mesmo, né? Que saiam com as perguntas sanadas. Aproveitem para conhecer o nosso campus. Na plataforma do Edute tem alguns vídeos institucionais que mostram o campus. Também podem acessar o site do Senac, sp.senac.br, né, e procurar o campus Águas de São Pedro. Vocês vão conhecer um pouquinho melhor a nossa unidade, que hoje oferta na graduação os cursos de gastronomia e hotelaria, com previsão para 2022 já da oferta do curso de nutrição. Então, hoje a gente tem a oferta do curso de gastronomia, mas temos todos os laboratórios já prontos para a gente, muito em breve, receber o curso de nutrição. Então, para quem aí já está pensando, está chegando já na época das escolhas, pode começar a olhar também com bastante carinho. Lembrando que a gente tem aqui um hotel escola, né? O grande hotel aqui em Águas, que dá para o aluno fazer essa imersão também dentro do hotel. Então, vou compartilhar uma tela com vocês para a gente poder ir conversando. E aí, pessoal, quem tiver com dificuldade, né, ou quiser abrir o áudio para fazer alguma pergunta, para interagir diretamente com a Ludmila, fiquem à vontade, tá? Mas também quem tiver sem o áudio e pode utilizar o chat, que aí eu faço a pergunta para ela aqui, tá bom? Eu não estou conseguindo compartilhar aqui, Renato. Do lado desses 3 pontinhos, tem um quadradinho com uma setinha escrito... Apresentar agora. Isso. Agora foi. Não está... Vai. Quer que eu tente compartilhar por aqui? Foi. Foi? Então, vocês estão conseguindo ver a tela? Consegue ver a apresentação, Renato? Eu estou vendo e o pessoal aqui no chat está dizendo que sim também. Acho que todos conseguem ver, Lud. Tá ok, então. Então, o nosso bate-papo vai girar em torno do futuro do setor da alimentação, a união da gastronomia e a nutrição. Então, para iniciar as falas, eu vou falar um pouquinho da definição da gastronomia e da nutrição. Eu usei como fonte o Portal da Educação para ser algo mais claro, né? Deixar tudo alinhadinho.
Então, quando a gente pensa em gastronomia, né, a gente tem essa ideia, essa imagem, né? Essa primeira imagem do lado esquerdo é a cozinha do nosso campus, né? A vida do estudante está aqui, como nessa imagem, né? A gente trabalha dentro desse laboratório pedagógico, e aqui do lado o dia a dia do cozinheiro, do chefe, né? E dos demais operadores ali da mão de obra da cozinha. Algumas vezes com muito menos, acho que na maioria das vezes, com menos glamour, né? A gente não pode achar que todo mundo vai estar lindo, maravilhoso, com um chapéu e uniforme branquinho, limpinho, né? A gente no dia a dia vai se sujando, vai ficando cansado, né? Nem todas as cozinhas são tão lindas e maravilhosas assim, mas é aquele lugar que toca o nosso coração, que a gente gosta de ficar ali. Então, a definição do portal da educação, né? A gastronomia é a área do conhecimento dedicada ao estudo da culinária, bebidas, materiais utilizados na alimentação, que são os utensílios, os equipamentos, assim como os aspectos sociais e culturais relacionados à nutrição. Então, quando a gente define a gastronomia, ela é muito além do que simplesmente cozinhar. Né? O estudo da gastronomia leva o aluno, o aprendiz, por um universo muito amplo, né? Claro que ele vai aprender as técnicas culinárias, as cozinhas regionais e internacionais, vai fazer um aprofundamento na cozinha regional brasileira, as técnicas de confeitaria, de panificação, mas ele vai adentrar também o universo das bebidas, né? Que faz todo esse universo, faz parte do universo da gastronomia. Materiais utilizados, nós vamos observar aí, hoje existe uma gama gigante de equipamentos e de tecnologias que são utilizadas dentro da cozinha, desde fornos com alta tecnologia, forno combinado, a pequenos utensílios e equipamentos para simples montagens de prato, como algumas pinças, uma louça muito mais sofisticada ou rústica, depende da situação e da ocasião que eu quero trabalhar aquele meu prato, né? Mas nós também trabalhamos com os aspectos sociais, né? A gente entende que comer, nem todo mundo come as mesmas coisas. A gente percebe que cada região tem uma alimentação específica. E por que daquela alimentação específica, né? Da onde vem, quais são os aspectos que vão influenciar cada tipo de alimentação? A gente vê os aspectos culturais, como percebemos que, por exemplo, nós temos parte dos povos da Índia que são vegetarianos, né? Que tem as questões culturais, as questões ligadas à cultura e religião, ao consumo e até mesmo ao não consumo de certos ingredientes, produtos, né? E a parte da nutrição, que nós levamos muito em consideração a parte de nutrientes, a parte da higiene, da microbiologia, que também são associados aí, fazem parte do estudo da gastronomia. E aí, temos dentro desse estudo uma gastronomia mais moderna e contemporânea, que tem a pesquisa e a busca por sabores, formas, formatos, tanto de produzir e consumir o alimento, mas também de serviço, né? O ato de servir, de como aquele prato chega na mesa, de como ele é servido para o comensal, para o cliente, né? Sempre na busca de aumentar, né? As sensações de prazer, sensações diversas que você tem quando você está comendo, né? Então, o curso ele vai abordar técnicas de preparação de alimentos e bebidas e, muito importante, de gestão, né? Uma parte grande de gestão e serviços alimentícios. A nutrição, a gente já associa algumas outras imagens, né? Essa primeira imagem, que para mim está à esquerda, eu não sei como é que está aí para vocês, né? A gente vê uma pessoa num computador, e aí
alimentos coloridos, alimentos in natura, né? Então, o profissional da nutrição, ele, ao mesmo tempo que ele está ali trabalhando com os alimentos, com os ingredientes, mas ele também tem ele tem outras funções que são um pouquinho diferentes das do cozinheiro, das do chefe de cozinha, né? Um pouquinho diferente, né? Ele lida com outros aspectos. E aí, aqui, do outro lado, a gente já tem os estudantes, e vejam bem que até a vestimenta já se difere um pouco da vestimenta do gastrônomo, né? O profissional da nutrição, o nutricionista, a nutricionista já está ali aparamentado de jaleco, está com os cabelos presos, mas com outro tipo de aparato, né? Então, de acordo com o portal da Educação de Novo, a nutrição é a ciência que estuda todos os processos por meio dos quais o organismo recebe, utiliza e elimina os nutrientes ingeridos. Então, ele vai pensar no alimento desde antes do consumo, durante o consumo e da eliminação desses nutrientes que foram ingeridos pelo corpo. Então, ele tem todo um caminho diferente que a gastronomia não pensa. A gastronomia, ela para em certo ponto, a nutrição, ela passa por todo esse processo, né? Ela também trabalha a seleção e escolha dos ingredientes, né, dos alimentos, que a gente precisa ter um cuidado com isso. Ele passa pelo contexto da vida, do tipo de vida, da relação do indivíduo com sua saúde, talvez com a sua doença, né? Nós não procuramos nutricionistas só porque estamos doentes, mas às vezes sim, por questão de saudabilidade e por algum tipo de patologia, né? Mas eu também não posso esquecer os aspectos fisiológicos. Então, também, assim como na gastronomia, ela aborda os aspectos sociais, econômicos, culturais, psicológicos, que relacionam o alimento e a alimentação. Porque a gente também tem que entender que alguns aspectos psicológicos para a nutrição devem ser abordados. E a gente entende que, num momento até como esse nosso, online, de pandemia, a gente acaba ficando mais ansioso, ocioso, e tende a essa ociosidade, essa ansiedade, gerar uma busca por alimentos, né? Então, isso também a nutrição observa, né? O comportamento, né, dos indivíduos na busca e na opção por determinados alimentos. Então, quando a gente vai voltar lá, então, para o nosso tema inicial, que é o futuro do setor da alimentação, como a gente acredita que as coisas estão caminhando, né, para uma união da gastronomia e da nutrição. Eu, particularmente, acho que são estudos irmãos, que eles precisam, sim, estar juntos, andar um complementando o outro, né? Às vezes fica uma impressão de que eles são opostos, mas eles não são, porque ambos visam e se preocupam com a saúde e o bem-estar do indivíduo, né? Quando a gente pensa que um alimento, ele precisa ser bom, não só para agradar o meu paladar, mas ele também precisa ser bom para o meu organismo, para o meu corpo, ele tem que trazer também os nutrientes. Eu trabalho esses dois aspectos de saúde e bem-estar. Quando eu trabalho a nutrição pensando que o indivíduo é hipertenso e que ele precisa fazer a redução do consumo de sal, e eu simplesmente falo para ele, olha, o senhor precisa fazer a redução de sal, e não trago uma opção para ele, coitadinho, né? Se eu trabalho uma associação de nutrição com gastronomia, eu posso, através da gastronomia, da complexidade dela, trazer uma imensidão de possibilidades para aquele indivíduo que, por questões de saúde e de uma patologia, ele consiga fazer da sua vida e do seu consumo alimentar algo muito saudável, natural e
prazeroso, que a gente não pode pensar que não pode ser prazeroso, porque tem sim que ser prazeroso. Então, a gastronomia, através com o seu conhecimento das ervas, dos aromáticos, dos temperos, né? Ela consegue trazer, associada à nutrição, até qualidade de vida para alguns indivíduos, né? Quando a gente pensa que uma pessoa, ela tem diabetes e aí ela não pode fazer consumo de açúcar, mas, gente, que triste você não poder consumir doce, todo mundo gosta de doce. E aí, a gastronomia te ensina alguns truquezinhos, algumas possibilidades de fazer isso sem trazer a opção do açúcar, né? E de trazer algumas alternativas, até de trabalhar frutas de uma maneira mais saborosa, que traga um conforto para a pessoa, né? Então, a gente entende que esses dois trabalhados juntos, o consumidor, o paciente, tem muito a ganhar. E no sentido da nutrição trazer isso, quando a gente pensa que quando a gente começa a criar vou criar um cardápio para um restaurante, e eu consigo trazer para esse restaurante também a questão da saúde, isso é muito importante. Até vou contar para vocês um caso real, né? Morei um tempo no Rio de Janeiro, morei em Copacabana. Em Copacabana é um lugar que tem uma população de terceira idade muito grande. E muitos desses senhores e senhoras, que agora é a melhor idade, mas a gente chama de melhor idade, eles moram sozinhos. Então, eles não têm o hábito de cozinhar muito só para eles, né? E comer em restaurante todo dia, por questões de saudabilidade, acaba ficando inviável. Então, lá tinha um restaurante, quilo self-service, preços populares, nada de comida fit e fitness. Era um restaurante normal, tradicional, como qualquer restaurante de quilo de São Paulo, de Campinas, de Belo Horizonte, de qualquer lugar. Um restaurante de rua, aonde a comida era sabida por todos ali do bairro, do pedaço, que ela tinha menos gordura, menos sal, e as opções de sobremesa eram mais saudáveis. Então, sempre tinha uma fruta assada, uma fruta com canela. Eles faziam várias frutas assadas com especiarias, né? Que aquilo ficava muito cheiroso, muito gostoso. E era lotado. Então, a gente entende que também trazer a saúde para um restaurante é importante. Que, se a gente descer aqui embaixo, a gente entra no empreendedorismo, que sacada bacana que aquele empresário teve de entender que se ele trouxesse as questões nutricionais para dentro do restaurante dele, ele ia abranger um público muito maior. E ele estava trazendo comida do dia a dia, ele não estava substituindo, fazendo orgânico, integral, de jeito nenhum. São comidas tradicionais do cardápio do dia a dia, né? Arroz, feijão, carne de panela, almôndegas, bifes, legumes refogados, uma massa, uma lasanha, uma parmegiana, mas tudo tirando alguns excessos. Eles têm uma nutricionista, né? Então, isso acaba trazendo algumas vantagens. Quando a gente entende que essa união, ela também gera oportunidade de negócios, a gente começa a olhar com bons olhos, né? Porque eu não posso pensar também que essas ideias, elas devem ser só para o bem-estar, mas elas também precisam, para o gestor, elas precisam ter rentabilidade, precisam ter um sucesso. Pensando para o futuro da alimentação, quando eu penso principalmente no momento de pandemia e num futuro pós-pandêmico, esse trabalho de higiene e microbiologia, que essas duas áreas, elas vêm colaborar uma com a outra, é muito importante. Hoje, é inviável a gente pensar em restaurantes que não só trabalhem a higiene, mas que eles demonstrem que eles estão cientes, conscientes e executando esses processos, que a nutrição
traz para a gastronomia, que a gastronomia trabalha junto com a nutrição, né? Então, trabalhar higiene, em manipulação de alimentos, trabalhar a higiene do armazenamento desses alimentos que são processados, o tipo de serviço, hoje é fundamental, essencial, e vou dizer, é vital. A empresa, o estabelecimento que não consegue não só dizer, mas ele precisa efetivamente trabalhar e demonstrar para o cliente que ele segue todas essas regras de higiene, que elas não são novidades, elas sempre foram apresentadas pela nutrição, elas sempre foram ditas na gastronomia, mas agora, muito mais, elas precisam ser demonstradas, né? Então, essa união dos saberes aí vai ser super importante para a gente não ter contaminação, para ter um ambiente controlado, né? Quando a gente pensa que hoje o delivery está sendo uma das principais opções para os empreendedores, eu preciso entender que esse processo de delivery, ele tem um processo de higiene que é muito importante, né? Que eu não posso sair carregando alguma coisa de qualquer jeito e por horas e horas e misturar dentro daqueles box do entregador, deixar vazar, ou servir uma pizza e um sushi ali, deixar durante 30 minutos um em contato com o outro. Então, a gente usar dessa sapiência da nutrição e da gastronomia em conjunto, com certeza é um dos principais itens desse afunilamento, dessa parceria e do futuro da alimentação, né? Como um todo, hoje a gente entende e precisa saber trabalhar com essas regrinhas, né? Como se fossem as regras de etiqueta, mas agora são regras de higiene que nós precisamos trabalhar. Eu vejo que hoje a Anvisa, a Vigilância Sanitária, né? Que são órgãos que fazem as regulamentações, mas inclusive as associações de bares e restaurantes, a Abrazel, a ANR, eles vêm trabalhando com protocolos, e esses protocolos, obviamente, eles são trabalhados em conjunto do chefe de cozinha e do nutricionista, para melhor adequar para o nosso futuro, né? Outro tema muito importante que essa sapiência dessas duas ciências vai trazer para a gente é controle de custos e controles operacionais, né? Porque eu não posso simplesmente abrir um restaurante, abrir a porta e começar a funcionar. Nós trabalhamos com as fichas técnicas. O que são as fichas técnicas? São fichas onde eu detalho lá dentro de uma receita. Vamos falar de uma receita muito básica, muito simples como exemplo, que é um brigadeiro, que eu tenho lá quantidade, leite condensado, vai lá, 350 gramas. Manteiga sem sal, 10 gramas. Chocolate, 50 gramas. E aí, granulado, 200 gramas. A unidade da embalagem, e isso tudo eu coloco o nome do produto, a quantidade, o peso, né, direitinho, e medidas, quilo, litro, grama, mililitro, e o valor, né? Eu preciso colocar valor. E no final, eu vejo o custo total da receita e o custo da porção para que eu possa calcular o preço disso depois. Essa produção de ficha técnica é super importante para um estabelecimento comercial, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas estão lá fazendo aquilo, que tá fazendo bolo para vender. Será se ela está ganhando dinheiro? Será se ela fez o cálculo certinho de quanto custa aquele produto? Se ela faz lá uma torta de legumes, o legume ele pesa X com casca, mas quando eu tiro a casca ele tem outro peso. Quanto que rende isso? Então, se eu compro uma peça de carne inteira, um frango inteiro, né, e depois eu corto os pedaços ou tiro os ossos, quanto pesa, quanto não pesa, né? Então, quando eu faço esse trabalho de controle de custos,
e eu consigo, nesse controle de custos, além da ficha técnica, quando eu conheço ingrediente, quando eu conheço um produto, eu consigo até fazer substituição. Eu posso trocar um ingrediente por outro. Eu preciso fazer um bechamel para um lugar, mas a pessoa é celíaca, né? Ela não pode comer farinha de trigo. Se eu conheço os ingredientes, eu consigo fazer uma substituição por um outro amido. Eu sei que ele vai desempenhar a mesma função, que é de engrossar, e vou saber que ele tem um custo que pode entrar ali, que não vai deixar minha receita com custo lá em cima e eu vou perder meu lucro, né? Então, a nutrição e a gastronomia, quando elas são trabalhadas juntas, ela tem um trabalho muito importante e efetivo no controle de custos e controles operacionais. Então, é muito importante que a gente consiga, né, entender a importância disso, que não é só cozinhar, não é só entender, mas é também de fazer os cálculos, de montar as planilhas, de gerenciar compras, né? Esse controle de custos vai para fazer estoque de restaurante, estoque de hospital, né? Tem produto vencendo e eu estou comprando mais. A gente fala do PVPS, é o primeiro que vence, é o primeiro que sai, né? Então, eu tenho lá 10 latas de molho de tomate. A que está vencendo primeiro eu jogo para frente. Isso é trabalhar custo. Saindo de um momento como esse que nós estamos, pós-pandêmico, aonde as pessoas precisam cortar custos, elas precisam seguir ali com uma margem boa, controlar o valor de um prato, controlar estoque, controlar custo, provavelmente vai ser o ponto que determina quais são os estabelecimentos que vão se manter abertos ou fechados. E a gente não pode só pensar em restaurante, padaria, confeitaria, que aí esse próximo item também a gente precisa trabalhar com essa união, e essa alimentação coletiva e hospitalar, ela é muito importante, né? Eu vou falar primeiro da alimentação hospitalar, porque ela tem aparecido bastante nas redes e nos hospitais aqui no Brasil, que antigamente, até uns 10 anos atrás, né, a gente sempre falava, nossa, mas comida de hospital é muito ruim, é tudo insosso e tal, né? Hoje, isso vem mudando, e vem mudando drasticamente. Os hospitais sempre tiveram as nutricionistas responsáveis pelo cardápio. Mas hoje, além dessa nutricionista que faz o cardápio de acordo com a saúde do paciente, com a patologia do doente, nós temos também chefes de cozinha trabalhando dentro de restaurantes hospitalares, né? Hospitais públicos, hospitais particulares, para que as pessoas consigam aproveitar melhor aquele alimento, né? Então, se eu tenho lá um paciente que quebrou o pé, será que ele precisa comer a mesma comida de um paciente que acabou de fazer uma cirurgia cardíaca? Alguém que operou o estômago? Será que uma pessoa que ela está lá no hospital com enxaqueca, ela precisa ter a mesma dieta de uma pessoa que acabou de fazer um parto? Essa questão da alimentação hospitalar, e a gente pensar até na alimentação infantil, né? Ela é super importante. Então, as pesquisas já mostram que esses hospitais, eles têm um tempo de internação menor, e esse tempo de internação menor, ele vai um custo menor dentro do hospital, né? Um perigo menor de pegar uma infecção. Quanto menos tempo você passa no hospital, melhor. Então, quando a gastronomia vai junto com a nutrição para dentro dos hospitais, trabalhar essas dietas, trazer lá ervas naturais, a gente não precisa usar tanto saquinho, tanto pozinho, fazer uma cocção, um corte bonitinho para trazer textura, sabor para os pratos, isso é super importante, né? Então, essa união desses dois saberes
tem sido extremamente importante para esse segmento, e eles estão cada vez mais na tentativa de trazer a gastronomia para todos esses hospitais, né? A gente entende que essa melhoria do tempo de vida da pessoa ali dentro do hospital e diminuir o tempo dentro do hospital é super importante, e isso gera muitas coisas além de redução de custo e saúde. Então, a gente acha que isso é algo que começou e que não vai parar, ele só vai andar para frente aí, essa parceria dos dois, né? Quando a gente fala do futuro desses dois segmentos, a gente precisa falar também da arquitetura, do planejamento físico de restaurantes, porque montar uma cozinha profissional não é simplesmente sair comprando uma geladeira grande para estocar, um hiperfogão, um forno, equipamentos caríssimos, né? Não é só isso que nós precisamos levar em consideração. Tanto a gastronomia como a nutrição, elas têm visões que são muito importantes para o planejamento desse estabelecimento, né? E que geralmente são espaços bem apertados. Então, eu preciso trabalhar o fluxo disso, e quando eu faço isso pensado, por isso chama planejamento, quando eu tenho esse planejamento prévio antes de montar o restaurante, eu tenho uma eficiência e uma eficácia maior, né? Porque eu tenho que pensar o recebimento do meu ingrediente, o processamento, a higienização, o descarte de lixo, e aí a gente volta lá para o item de cima da higiene, da microbiologia, que esses saberes vão ser super importantes para o planejamento. Não dá simplesmente para contratar um super arquiteto e fazer a cozinha mais linda do mundo, porque eu preciso pensar nessas questões todas de saúde, de higiene, de custo, para fazer esse planejamento. Então, talvez um arquiteto, ele faça realmente o desenho, mas o planejamento de fluxo dentro do espaço de cozinhas, hoje eu tenha uma maior inserção de nutricionistas e chefes para que esse lugar tenha mais funcionabilidade, que ele não vire só um espaço bonito, mas ele precisa ser funcional. E quem consegue trazer essa funcionalidade e a legislação que é necessária para esse funcionamento são esses dois profissionais, né? As novas tecnologias que hoje aparecem aí bastante, cocção a vácuo, cocção em baixa temperatura, e aí isso tudo é muito lindo, mas nós temos ainda as questões higiênico-sanitárias, porque é tudo que eu posso consumir cru? Não, é tudo que eu posso. Tem alguns tipos, a carne suína, eu preciso de uma certa temperatura para matar alguns agentes que tem ali, né? A gente sabe que carne de porco não se come crua. Então, eu entender o meu alimento para aplicar a tecnologia é muito importante. Eu não posso pegar só a tecnologia porque ela é muito legal e aplicar. Eu preciso desses conhecimentos, né? Para trazer para esse equipamento, tá? Quando a gente trabalha a educação alimentar, a gente tem visto que hoje trabalhar o paladar infantil é muito importante, né? Se quisermos ter adultos com uma educação alimentar, tendo consciência alimentar, a gente tem que começar desde criança, né? A minha geração, ela foi criada na base do refrigerante, bala, pirulito. Hoje, a gente entende que não é mais necessário entupir essas crianças de excesso de açúcar e de excesso de gordura, mas que essas crianças podem comer, sim, doces, elas podem comer certas guloseimas. E quando a gente começa a educar, né, vai ser um adulto com hábitos
saudáveis, vai ser um adulto que consegue comer de tudo e não fica, eu não como isso, não como aquilo outro. E aí, quando chega na idade adulta, cheio de doenças, ele não consegue abrir mão de nada porque ele não sabe comer nada. Então, quando eu faço essa educação desde pequeno, né? E hoje isso é visto em todos os lugares. A gente vê que desde o fast food que começou essa mudança nos seus cardápios, principalmente no cardápio infantil, mas cada dia mais a gente vê a demanda das escolas, de cantina de escola, fazendo essa alteração de cardápio, de mudando o que a criança come, o que a criança leva no lanchinho da escola, né? Até ensinando adultos a comer mais e diversificadamente, né? Então, quando eu mostro para ele que aquilo pode ser, além de nutritivo, de conter os nutrientes que eu preciso, proteína, ferro, vitaminas, mas aquilo também é gostoso, que aquilo pode ser delicioso, né? Então, eu preciso trabalhar essa educação, mas de forma mista, porque se eu trabalhar isso separadamente, eu não vou ter o mesmo resultado de quando eu trabalho individualmente, né? E a gente vê que o mercado hoje para alimentos saudáveis é muito grande. Então, a gente tem desde snackzinhos, alimentos congelados, alimentos in natura, a gente tem todos os tipos de alimentos já trabalhando essa área do saudável. Então, é uma demanda do mercado que a gente tenha essa educação alimentar. É uma demanda saber reconhecer e repassar esse conhecimento, né? E essas demandas, elas vão instigar o empreendedorismo, né? Porque eu posso trabalhar melhor um produto, eu posso desenvolver produtos novos, eu posso fazer melhorias de produtos através da união da nutrição e da gastronomia. E a gente vê isso todos os dias que a gente vai ao mercado. A gente não precisa de um restaurante para ver isso, né? A gama de produtos que vão aparecendo a cada dia que você vai no supermercado, na gôndola do supermercado, de alimentos que trazem aí alternativas, menos sal, menos gordura, com o acréscimo disso, acréscimo daquilo, são oportunidades de empreender, de fazer algo diferente, né? A gente vê um surgimento aí de padaria artesanal, de doces, diets, de vários segmentos da alimentação que trazem a nutrição e a gastronomia, né? E a sustentabilidade, né? Que não tem como a gente pensar no futuro e falar dos novos meios de produção sem falar da sustentabilidade. E a nutrição e a gastronomia juntas têm um olhar muito bonito para isso, né? Além de falar do consumo integral dos alimentos, ele pensa de onde vem aquele alimento, de como ele é produzido, né? Se ele é produzido de forma orgânica, de cultivo tradicional, de comer os ingredientes na sua totalidade e não desperdiçar os alimentos, né? A beterraba a gente come folha, come talo, a cenoura, e mesmo hoje na gôndola dos grandes mercados, você encontra ela sem essas ramas, sem essas folhas. Então, a gente pode incentivar a fazer várias coisas com essas partes dos alimentos para usar eles de maneira integral, e não tem que ser ruim, não é ruim, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando, isso é comida de resto. Não, de maneira alguma, é sim saber usar o ingrediente na sua totalidade, e cada vez mais a gente tem que entender que isso é importante e que isso precisa ser reconhecido por todos nós, né? Eu acho que o tempo está meio apertado, mas vou abrir, então, o espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta. Lude, tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas também sobre
o curso, né, em si, sobre o tecnólogo de gastronomia. Se você quiser falar um pouquinho, né, da vivência universitária, como que funciona o campus, eu acho que seria interessante. E eu gostaria de aproveitar também para dar 2 recadinhos para vocês, tá? Primeiro, para convidá-los a participar de uma outra palestra que vai acontecer às 5h30, tá? Que a gente vai falar sobre também gastronomia, e aí um pouquinho mais sobre o curso, que é a área de atuação de um profissional de gastronomia, possibilidades, né, de inovação, mercado, enfim. E gostaria também de avisá-los que a gente tem uma sala para central de dúvida. Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida em relação mesmo ao curso, em si tem um professor de gastronomia lá para atender vocês, também tem o pessoal da secretaria para falar sobre vestibular, sobre inscrição, mensalidades, tudo que vocês precisarem, né, que vocês quiserem saber, tá? Fica à vontade. Pode continuar, Ludi, obrigado. Acho que de nada, eu acho que fica o convite, não agora, né? A gente entende o momento, mas fica o convite para todos que quiserem conhecer o campus, né? Estamos aqui de portas abertas para atender, apresentar e mostrar as nossas dependências, mostrar como que funciona o curso, conhecer os alunos, os professores, né? Então, também queria deixar esse convite para todos que tiverem essa vontade de vir conhecer no momento apropriado. Agora a gente está em casa, né? Hoje, em especial, viemos aqui para o campus, mas o convite fica aberto a todos. Renato, se você quiser ler as perguntas para mim, a gente tem mais 3 minutinhos. Na verdade, até passou, né? Mas... na verdade, algumas perguntas aqui sobre o campus, sobre o curso, aqui eu já fui respondendo pelo chat mesmo, tá? Uhum. Mas eu acho que seria interessante, Lúcia, você falar um pouquinho, né, dos projetos, porque perguntaram para mim se no curso são só aulas práticas. Eu já disse que são aulas práticas e teóricas, mas tem muito mais coisas, né, que fazemos aqui fora isso, né? Então, se você quiser falar um pouquinho, né, sobre a vida mesmo universitária aqui, né, sobre os projetos que os alunos desenvolvem aqui, enfim. Olha, parada que o pessoal não fica, né? Aqui, se você vem animado para o campus, você tem coisa para fazer o dia inteiro, né? Além das aulas, que elas são divididas em práticas e teóricas, né? Lembrar que as aulas também, a gente tem as aulas de bebidas, tem as aulas de serviço, né? Nós temos alguns projetos de extensão aqui no campus, né? Temos um projeto muito lindo, muito bacana, que é em parceria com a PAI, de São Pedro, onde os alunos da APAE vêm para o campus e desenvolvem um trabalho junto com a equipe dos alunos extensionistas, né? Eles fazem atividades práticas e teóricas, jogos, brincadeiras dentro do nosso ambiente aqui do SENAC. Temos 2 grandes eventos que são projetos de extensão, que eu acho que são os queridinhos dos alunos aqui no campus, né? Que são 2 eventos grandes que a gente faz aqui. Um deles é em parceria com os restaurantes da cidade. Então, os restaurantes recebem um grupo de alunos, eles desenvolvem um cardápio, e aí, em determinada época do ano, eles montam algumas... no dia do evento, é montado algumas barracas, os alunos, juntos com o dono ou um responsável pelo esse restaurante, eles vendem um prato do restaurante, né? Mas tudo isso trazendo o aluno do mundo acadêmico, das aulas dele, para a prática, né? Porque aí o aluno tem que vender, tem que fazer custo, tem todo um trabalho a ser desenvolvido, além do networking que ele já começa a desenvolver, que ele está trabalhando direto com o mercado. O outro evento, que é o evento de rua, cada semestre ele tem um tema, uma temática diferente, e os alunos, eles criam pratos com algumas inspirações, e eles, durante o evento, passam o dia, sempre num sábado, né? Eles passam o dia aqui dentro da cidade, eles fazem a venda desses pratos com muita música, com atividades. É um dia muito bacana, né? De estar aqui com esses alunos, né? Oi. Se quiser, por favor, para responder também, a Tainá está perguntando se nas aulas práticas vocês testam receitas.
Fala um pouquinho sobre a aula prática para a gente, como é que é? A aula prática, ela começa na teoria. Então, eu vou dar um exemplo da minha aula, né? Eu dou aula lá de cozinhas do Mediterrâneo e eu vou dar uma aula temática de cozinha espanhola. Então, primeiro a gente vai para uma sala de aula, eu falo um pouco da cultura espanhola, dos ingredientes, explico os aspectos culturais, religiosos, né, daquele local, mostro geografia, clima. Depois a gente tem uma lista de receituários em forma de ficha técnica, com as receitas que a gente vai reproduzir depois. Nós fazemos a explicação de como é feita aquela receita, e aí depois a gente vai para o laboratório, que é a cozinha pedagógica, é um laboratório de cozinha, a gente desce todo mundo para lá, e os alunos são divididos em grupos, geralmente grupo de 4 alunos, e nós trabalhamos de 4 a 5 receitas em média, às vezes um pouquinho mais até, depende da disciplina, e aí a gente reproduz, a gente faz aquelas receitas dentro da cozinha. E aí, no final, né, que quando todo mundo já terminou, o professor, ele passa de grupo em grupo, ele prova, ele avalia, né, ele fala, olha, esse aqui tem excesso de sal, faltou cozinhar um pouquinho mais, precisa ser montado de uma maneira diferente, traz algumas pontuações para que o aluno entenda qual que é o processo daquele prato. Tá, e depois a gente degusta, come todo mundo, a gente faz a organização da cozinha, né? De limpeza, a gente limpa tudo para depois finalizar a aula, né? É mais ou menos assim que funcionam as disciplinas, né? Pode mudar alguma coisinha, porque às vezes tem aula no laboratório de confeitaria, as aulas de panificação acabam sendo um pouquinho diferente por conta do tempo de fermentação, mas em geral as aulas são mais ou menos assim. E a gente tem as outras aulas, né, que usam laboratório também, que são as aulas de bebidas e de serviço de sala e bar. Gente, infelizmente, a gente precisa encerrar, deu o tempo, né? Então, queria me despedir de vocês e agradecer o bate-papo. Se vocês tiverem dúvida, vai ter um professor disponível aí para responder vocês. Então, muito obrigada, até mais, tchau. Muito obrigado, pessoal. Agora, às 4h30, também tem uma palestra sobre hospitalidade, tá? E às 5h30 também, novamente, sobre gastronomia. Estão todos convidados, além da central, né, para vocês tirarem dúvidas, tá? Temos uma sala também com o professor aí e o pessoal da secretaria. Tudo bem? Para quem vai participar das próximas, até já. Muito obrigado novamente pela participação de todos.